Olá, nós conversamos com você sempre em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital pela TV Câmara. E esse vídeo do Espaço Aberto você acompanha permanentemente no YouTube, na página da TV Câmara Bauru. Hoje nós vamos conversar com você sobre esperança. O nosso convidado é o palestrante, o psicólogo Arnaldo Vicente. Arnaldo, antes de falar sobre esperança, ia te provocar sobre a memória do menino em Poá, que olhava as nuvens e, enquanto ela estava em movimento, fazia o seu mundo imaginário que você contou pra gente. Isso significa esperança de alguma forma? Isso significa esperança, né? Principalmente porque quando você fica deitado olhando para o sol, olhando para a nuvem, você apenas movimenta os seus olhos e acompanha para onde eles se movimentam, sem querer ter controle algum. Então, quando você não quer ter controle algum, é porque você está seguro. E para você ter segurança, não é preciso coragem, é preciso esperança. Se a gente olhar só pro substantivo, eu falei isso com você de forma aberta fora do ar, ele tem um monte de caminhos. Na tua palestra, no próximo dia 26 de setembro, às 19h30, na Jaluvi, no Altos da Cidade, Rua Antônio Alves 2275, você vai abordar sobre qual aspecto, qual fundamento a esperança? A importância da esperança como núcleo equilibrador emocional e mental na prevenção do suicídio, cujo núcleo é a desesperança. Qual a inclusão ou não da função da motivação neste capítulo? A motivação é no sentido de que a gente observa que no mundo inteiro são mais de 800 mil pessoas cometendo suicídio, né? São mais de 40 pessoas por segundo se suicidando no mundo. Então a gente sabe que as pessoas têm os seus pilares. E esses pilares, quando eles começam a ruir, a vida começa a correr perigo. Alguns pilares são mais importantes, mas muitas vezes há uma inversão de valores. Por exemplo, na autoestima, aquela pessoa que procura se desenvolver com competência, ela vai ter muito mais segurança para aplicar aquilo que ela aprendeu. No entanto, muitas vezes a pessoa valoriza muito mais as áreas que não dependem exclusivamente dela. Por exemplo, a adequação social, a convivência em sociedade, ela é importante? Ela é importante, mas ela não pode ser o seu primeiro pilar. Por quê? As pessoas são passageiras. As perdas existem. Se a vida é uma montanha russa e esses altos e baixos, como que eu lido com isso e como eu não confundo isso como fator básico, fundamental, com tristeza, por exemplo? Aceitar a tristeza como um resultado de uma perda passageira é perfeitamente normal e necessário, porque isso não gera um travamento, isso gera uma continuidade, um aprendizado pela vida. Na medida em que você está vivendo cada vez mais conscientemente do seu momento de vida, você pode se sentir muito mais fortalecido. O segredo é usar o futuro e o passado apenas como experiências. Como orientador, psicólogo, terapeuta, na clínica, nós olhamos primeiro para esses pilares ou qual o caminho que você persegue logo no início para tratar dessa questão, sobretudo quando o teu paciente já apresenta alguns quadros que te preocupam, por exemplo? Até pelo nosso treinamento, o nosso olhar para o paciente, né, é sempre olhando diretamente para os pilares da autoestima. Então, nós vamos, através das nossas conversas, vamos conhecendo como ele está em cada um desses pilares, que são 4. Competência, adequação social, valorização interpessoal, que é a parte do amor, a parte da família, e a segurança. Quando você tem dificuldade nas 3 primeiras áreas, você vai se sentir com déficit, e isso vai gerar
insegurança. E o quinto pilar, que é construído através dos estudos que eu tenho feito, é o pilar metacognitivo, que é você ter consciência de quem você é agora, no presente, fazendo com que você sempre esteja atualizado de você mesmo. Aprendeu hoje, aplica hoje. Aquilo tem que ser algo do qual você vai se apoderar. Não adianta você aprender muitas coisas e não se apoderar daquilo que você aprendeu. Se tem sentido o fato de alguém que esteja nesse processo eventualmente potencial do ponto de vista, infelizmente, da ocorrência do suicídio, de a gente conversar um pouquinho para observar quem está ao lado. A minha reflexão é se essas pessoas que já estão nesse estágio, se elas não têm capacidade, por uma série de razões, de ir procurar ajuda. Portanto, qual a importância daquele que está ao lado observando esses comportamentos? Na medida em que a gente sabe que existe esse desenvolvimento fundamentado nesses pilares, a gente sabe que em cada área nós temos alguns desejos, algumas necessidades que estão voltadas para esses pilares. E muitas vezes você desenvolve uma idealização de metas para alcançar na sua vida. E na medida que você não alcança essas metas, você pode entrar num movimento de ansiedade, num movimento de frustração, num movimento de angústia, de depressão e de ideação suicida. Na medida que a pessoa vai entrando nesses quadros, observa-se uma inquietação inicialmente, um estresse, um esforço muito grande em querer dar certo, que com o tempo vai se transformando numa frustração e numa desmotivação, e não se importando, inclusive, quando não alcançam essas metas. Então você percebe um desânimo, você percebe que a pessoa está formando uma ideia de que eu sou inútil, eu sou um fracasso, eu sou um perdedor, eu não sirvo para nada, nem a admiração das pessoas que eu amo eu tenho, então eu estou desamparado. E isto é insuportável. Na medida que você começa a achar que as coisas são insuportáveis, você não tem mais uma perspectiva de vida. E a pessoa começa a demonstrar essa desmotivação com isolamento social, isolamento dentro de casa, isolamento na dinâmica familiar, e começa a se perceber, em algumas, inclusive, em vez de tristeza, muita irritação. São pessoas que têm um tipo de depressão, mas mais voltado para distimia. Então você observa que são pessoas muito rígidas, né? Se sentem muito contrariadas pelo mundo, contrariadas pelas pessoas, e acaba perdendo a esperança de que vá algum dia obter sucesso. Elas demoram mais para entrar em depressão, mas uma vez que elas entrem, é muito mais difícil de sair, né? Essas observações naturalmente são necessárias que sejam feitas por quem está do lado, dependendo do caso. Primeira coisa, o ser humano desenvolveu uma atitude automática de querer resolver as coisas, solucionar as coisas, consertar as pessoas. E isso faz com que ocorra um obstáculo na relação afetiva. Então, primeiramente, você precisa olhar o outro como ele é, ouvir o outro naquilo que ele fala, perguntar o que tem de significado naquilo que ele está falando, permitir que haja um clima emocional onde ele possa se mostrar. E durante esse processo, valorizar, mostrando que você está escutando, dando feedback, seja sim, eu entendi, claro, conte-me mais. Então você vai fazendo, ajudando, né, colaborando para que a pessoa se sinta mais à vontade. E neste momento, as pessoas podem inclusive se encorajarem a dizer sobre a angústia interna que está muitas vezes rodeada de pensamentos suicidas. E num segundo momento, quando você conhece um pouco do que o outro apresentou para você, aí entra essa fase de aliança, essa fase de juntos resolverem os problemas reais que ali existem. Por quê? Porque aí ele já está motivado. E motivação está diretamente ligada com a esperança. Então isso fortalece a personalidade.
Quando você fala de esperança no tema da palestra dessa terça-feira, dia 26 de setembro, na Jaluvi do Altos da Cidade, às 19h30, você está falando do núcleo central do suicídio. Exatamente. Aonde é que está o começo de tudo? Então, muitas vezes, quando você faz algumas observações, principalmente às crianças, aos adolescentes, é preciso ter o cuidado de que você faça uma crítica momentânea, mas não uma crítica que se alongue pelo tempo. Por exemplo, você diz, você é um incompetente, né? Embora você diga, você é um incompetente, a criança, o adolescente, ou mesmo muitos adultos, vão compreender como se você estivesse dizendo que essa é a característica rígida e imutável dele. Alguns não vão acreditar, mas alguns vão acreditar, principalmente se tiver muitos momentos de fracasso. Elogio, afeto, atenção e caldo de galinha nunca fizeram mal. Não, nunca fizeram mal, né? Mas como a gente lembra, tudo em excesso é desnecessário. Dia 26 de setembro, nesta próxima terça-feira, às 19h30, na Jaluvi do Altos da Cidade. Para quem está nos ouvindo e não sabe do endereço, é na rua Antônio Alves, 2275. Para aqueles que querem participar da palestra, tem um número de inscrições de acordo com as acomodações do local. É bom ligar para a inscrição antecipada no 14, para quem está nos ouvindo fora de Bauru, 3234-3600. Repito, 3234-3600 para participar da palestra sobre esperança com o psicólogo Arnaldo Vicente na Jaluvi. Isso mesmo, estamos aguardando todos aqueles interessados, né? Sempre, como é de hábito, a gente faz na última terça-feira as nossas palestras lá na Jaluvi, e durante essas palestras a gente tem um bom espaço para conseguir estar colocando algumas perguntas que sejam particulares, falando sobre técnicas que possam ser utilizadas para facilitar a evolução pessoal e social. E para quem quer conversar com o psicólogo Arnaldo Vicente, anote no rodapé, para quem nos acompanha pela TV Câmara, o telefone do seu consultório. Para você que nos ouve, é 14 de novo, Bauru, 3214-3343. Esse aqui é do Centro de Terapia Cognitiva, ctccbauru.com.br, pelo site. Isso mesmo. ctccbauru, tudo junto.com.br. Arnaldo, muito obrigado e esperança para você. Eu agradeço e esperança para todos nós. Muito obrigado. No Espaço Aberto, eu sou Nelson Gonçalves. Eu conversei com o psicólogo Arnaldo Vicente sobre a palestra sobre o tema Esperança, núcleo central que salva do suicídio, na próxima terça-feira, 26 de setembro, às 19h30, na Jaluvi do Altos da Cidade, aqui em Bauru, na rua Antônio Alves, 2275. Até o nosso próximo Espaço Aberto.